Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar será a nossa irmã Diane Alves, faz parte da casa, colaboradora da casa, vai nos falar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma boa palestra a todos. Então, capítulo 21, boa noite, queridos. Esse capítulo, como nós estávamos conversando, às vezes é um capítulo deixado um pouco de ladinho no Evangelho, porque muitas vezes a gente acaba não compreendendo, né? E na busca do estudo, a gente foi entender um pouco mais também para falar sobre profetas, né? Profetas. Essa palavra não é tão usual agora. A gente não fala tanto sobre profetas. Mas, se formos estudar um pouco mais, que é o nosso convite para o estudo, a gente vai ver que ele é super, super atual. E que quando a gente fala, e Kardec botou, né, haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente pensa em duas coisas. Bom, então quer dizer que tem profetas mesmo. Então a gente entende, temos profetas, mas ele está nos advertindo, há falsos. E a gente vai estudar um pouquinho sobre o que são esses falsos. Mas a gente não vai se deter somente nos falsos, a gente vai se deter naquela palavra que vem nos tocar os nossos corações. Que já que existe Cristo, né, para trazermos alento aos nossos corações, que palavra é essa? Que daí então a gente não precisa temer, não precisa ficar atento. E esse capítulo é bem extenso, então. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Kardec se deteve bastante aos profetas neste capítulo. E nós pensamos que muitos que podem estar chegando pela primeira vez nesta casa, talvez nunca tenham ouvido falar neste capítulo, ou alguns podem já ter esquecido, e por isso que nós trazemos todo o capítulo, para que a gente possa relembrar, já que estamos realizando um estudo. Eu não vou conseguir falar sobre todo ele, né? E não é a intenção. Aqui a gente vai conversar um pouquinho para que a gente possa relembrar algo importante, alguns itens importantes do capítulo. Então, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que é essa missão dos profetas. Bom, se fomos advertidos que tem falsos, é porque existem profetas que são verdadeiros, que não são falsos. E lá no item 4, na missão dos profetas, diz o quê? Diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas. Então, quando a gente pensava em profeta, muito lá antigamente, no tempo de Moisés e muito antes, mas principalmente ali no tempo de Moisés, vinham então espíritos que profetizavam. E o que é essa profetização? É falar sobre o futuro. Ou é falar sobre algo que era oculto a todas as gentes. E isso foi em todos os momentos da humanidade. Muitos lá no início do homem, que era muito primitivo, as leis naturais já estavam ali dispostas para que todos os homens pudessem se usar disso e pensar. E então pensar, bom, o que está acontecendo aqui na natureza? Como é que eu vou me usufruir desta lei? E começou, os homens, né, a nossa raça humana, ela pensa, então ela começou a
propagar coisas que talvez eram ocultas. E que isso foi ajudando os homens daquela época, os homens primitivos, a se instruírem, a viverem melhor. E a gente vai pensar, poxa, mas isso, como é que a gente pensa sobre isso? Bom, a gente pensa que lá nos homens primitivos, algum homem começou a pensar sobre o fogo, ou começou a pensar como se proteger do frio, e ele foi desvendando e ajudando os outros. Mas isso eram coisas ocultas? Sim, pelo estado de ignorância das pessoas, né? Do espírito que estava ali. Conforme foi avançando, sim, veio outros tantos espíritos para que pudessem nos auxiliar. E lá no tempo de Moisés se falava muito dos profetas. Se falava, né? Moisés também acabou profetizando muitas vezes, né? Então a gente entendeu que em toda a nossa evolução humana temos pessoas que vieram nos instruir. Instruir os homens e lhe dar, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Só que diante de todos esses mistérios, assim como eu não sabia tudo, né, quando era espírito primitivo, às vezes o que eu fazia? Eu imaginava, e daí eu inventava, e daí eu podia inventar para subsidiar algo que era importante para mim. Então eu pensava em coisas que pudessem me beneficiar. E assim eu estava falando para muitos para que eu estivesse me beneficiando. E assim se passou muito tempo. Quando veio Jesus, Jesus nos alertou sobre os profetas, né? Olha, tenhamos cuidado, porque nem todos estão falando uma verdade. E a gente entende que são espíritos superiores que vêm realmente nos auxiliar, mais adiantados, com mais inteligência moral. E foi assim a todo o nosso progresso. E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelar então esta lei? Mas que lei é esta? As leis naturais, que regem a todo o universo. São algumas leis que nada é sobrenatural, está naturalmente acontecendo, só que nós não estamos conhecendo-as. Nós não conhecíamos antes e muitos de nós ainda não conhecemos todas essas leis. E daí o que disse, né, a resposta? O que os nossos queridos espíritos disseram assim? Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, ok, já entendemos. Temos profetas, vão vir de tempos em tempos, são espíritos com alguma missão para nos ajudar a progredir. No entanto, ele fala que são espíritos que vieram nos ajudar a progredir, mas não quer dizer que esses espíritos estivessem moralmente elevados. Mas isso é para a gente entender um pouquinho sobre o capítulo, sobre a missão dos profetas. E lá, quando nós pensamos nas instruções dos espíritos, no item 9, diz assim, porque a gente pensou, bom, sabemos qual é a missão do profeta, que é nos ajudar a entender coisas ocultas, e lá diz assim, caracteres do verdadeiro profeta. Opa, então quer dizer que um profeta, um espírito que vem me auxiliar, ele tem características das quais eu tenho que prestar atenção. Então, quais são? Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos.
são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão por eles próprios, como enviados de Deus. Aí a gente pensa, né? Estávamos agora mesmo conversando, eu e o Nelson, sobre grandes discursos da nossa atualidade, que até hoje vem vários espíritos, né, encarnados aqui, que têm alguma posição de muito destaque e vêm e dizem: eu vim enviado por Deus a falar algo para estas pessoas aqui. E nós, com que interesse estamos ouvindo esses espíritos? Então, nós que já estamos estudando este capítulo, a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção. Opa, quer dizer que o verdadeiro profeta, eles se revelam pelos seus atos, pelas suas atitudes para com quem? Para com ele, para com o meu próximo. Como é ele diante do meu próximo? Certo? Os verdadeiros profetas se revelam aos seus atos, são adivinhados. Eles são adivinhados. Ninguém vai lá, ele não vai lá e diz assim: eu sou um enviado. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, com todos os mendazes. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Esse é o segundo. E lá na pergunta dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 624, diz assim: aí, porque essa fala dos profetas, então, era tão importante que Kardec ainda fez a pergunta: mas qual o caractere do verdadeiro profeta? Qual é ele? Está lá, 624. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos novamente. Olha o que os espíritos falaram. Nossa, eu fiquei impactada quando eu li. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Essa frase trazida pelos nossos queridos espíritos, ele vem direto. E ele fala sobre o quê? Da boca do mentiroso. E eu fui procurar mais sobre, né, a questão mentiroso. Fui pensar também, tirando todos vocês, eu posso dizer que nem sempre eu falo sempre verdades. Pode ser que eu minta, pode ser que eu faça em algum momento, eu omita alguma coisa, pode ser que eu não fale todas as verdades. Pode ser. Porque o meu estado evolutivo talvez não seja de falar sempre as verdades. E eu me conhecendo, sabendo que eu possa fazer isto, eu fiquei pensando: nossa, então eu tenho que cuidar muito dos meus atos. E tenho que cuidar muito do que eu estou falando e de como eu estou falando. Deus não vai se servir da boca do mentiroso, né? Então, a gente tem que começar a pensar o que é a verdade. O que é a verdade. E para me auxiliar, eu fui lá neste livro, O Espiritismo Segundo o Evangelho, que é muito bom, para ler mais um pouco sobre os nossos capítulos, e diz assim: a mente humana tem sido terreno inculto, de fácil acesso a mãos de falsos cristos e falsos profetas. A mente, a nossa mente.
que planam pelas sementes da dependência. Então, ainda as verdades que nos chegam, a nossa mente ainda não está pronta para todas as verdades. Então, que sementes são essas que são colocadas dentro do nosso pensar? E ele diz sementes de dependências, de superstições, alimentadas por meias verdades espirituais. Daí eu fiquei pensando, quais são essas meias verdades espirituais? Então, será se são aquelas que eu quero ouvir? Ou aquelas que são verdade? Porque nem todas as coisas que nos falam são verdades. E daí, se a gente começar a pensar, mas então quem é que eu devo seguir? Qual é a forma mais perfeita de verdade que eu tenho como certo? Já que eu ainda não tenho meu terreno pronto e facilmente, bem facilmente, eu sou resgatada por algo ilusório, por algo que me aquece, por algo que me conforta, mas nem sempre é uma verdade. Nós temos uma oradora espírita, que é a Maíse Braga, que ela conta muito nas suas palestras, e eu sempre fico pensando nisso. Eu não tenho nenhuma amiga que pense assim, tá? Mas ela fala sobre isso. Daí ela fala assim, ó, que muitas vezes as amigas dela chegam para ela e falam assim, Maíse, eu fui lá numa cartomante para saber do meu futuro, para saber como é que vai ser, para saber se a pessoa que eu tenho um amor romântico vai me querer, para saber se eu vou achar esse amor romântico. Então, não que nós estejamos contra, mas olha a procura que essas pessoas estão fazendo. Elas estão à procura de ouvir algo agradável aos seus ouvidos. E talvez essas pessoas realmente encontrem tudo o que estão procurando, mas esquecem de olhar para si, esquecem de pensar no seu processo e vão até algo que vai me confortar. Cada vez mais cresce o número de chamadas empresas religiosas, que, aproveitando-se da ignorância e da necessidade do consolo da humanidade terrena, enriquecem à custa dos pobres crentes. E aqui, pessoal, aqui, nossa sociedade, de um modo geral, está passando por um período de negação dos verdadeiros valores morais. Mas talvez, muito mais do que isso, há um desprezo total pela verdade. A verdade não é mais ou menos verdade. Quando a gente está a todo momento no nosso dia a dia, nós podemos estar falando pequenas mentiras. Não é mais ou menos verdade. Aí a gente pode pensar, não, olha só, a verdade é sempre boa. Me fale ela. Eu é que decido como é que ela vai me impactar. Mas será mesmo? E como é que a gente lida? Então, quer dizer, se nós pensarmos nos grandes oradores, nos grandes profetas, às vezes, os nossos atos dentro do nosso próprio lar também não estão condizendo. Então, que nós nos cuidemos, né, também, para não ser falsos profetas daquilo que nós estamos falando. Vou contar uma história bem rapidinha de um imperador. Ele tinha um reino que era um imperador magnífico, assim. E ele já estava velho, coitado, ele estava precisando se aposentar. Então, ele chamou algumas crianças, não chamou adultos, chamou crianças do vilarejo e falou assim, ó, eu preciso me aposentar e eu estou entregando aqui para vocês sementes que eu preciso que vocês plantem. Daqui a 1 ano, vocês voltem e me mostrem como é que foi essa plantação. Muito bem, né? Distribuiu as sementes.
Chegou em algum momento, depois lá de um ano, vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai chegar para mim. E nesse meio tinha um menino que gostava muito de plantas, gostava muito de plantar. Gostava, só que ele plantou aquelas sementes, e plantou, e plantou, e plantou, e nada da semente vingar, nada, não se vingou. E ele falou, como é que eu vou chegar agora e vou falar essa verdade, que eu que sou a pessoa que gosto tanto de plantar e me dedico tanto, não deu certo. Ele falou para o seu avô, e o avô disse assim, neto, seja honesto, fale a verdade. E ele chegou lá no imperador, com aqueles todos outros meninos, crianças, com muitas e muitas plantas lindas, maravilhosas. Ele, mais ainda com vergonha, o que ele fez? Ele disse, imperador, sinto muito, mas eu não consegui. Não nasceu. Nenhuma das sementes deu certo. E daí, o que o imperador falou? Abraçou ele e disse, está aqui o meu reino. É todo teu. Porque todas as sementes que eu distribuí há um ano estavam queimadas. Então não tinha como frutificar. Aquela semente não ia dar certo. E as crianças entregaram flores lindas. E aí, quem será que ajudou essas crianças ou elas mesmas a fazer uma falsa verdade, né? Então, como nós precisamos plantar sementes de verdades no nosso coração, na nossa razão, nas nossas ações, dentro do nosso lar, com as pessoas que estão conosco. E eu tenho que ser honesto muitas vezes e dizer assim, olha, eu não estou gostando, mas tudo bem, vamos conversar. Olha quantas coisas iam se resolver aí. Diz assim, não só a verdade das grandes questões existenciais, a gente tem que pensar, né? Por que eu vim para cá? O que eu estou fazendo aqui? Não é só essas verdades. A gente vai mexer na questão moral. E daí a gente vai falar assim, mentir, enganar, já não nos parece ser um grande defeito, né? Porque a gente já está tão acostumado. Aí, tem uma pergunta dos gregos, lá, os filósofos, e eles perguntaram assim, olha só, será que precisamos tirar um curso de filosofia para amar a verdade? Eu preciso amar a verdade, seja ela qual for. Não temos não, nós não precisamos, mas temos que nos esforçar para encontrá-la, porque só a verdade nos liberta. Nos libertará de nossos medos, de nossas fantasias, para termos mais segurança na vida que vivemos, e paz e tranquilidade. Quem é que não quer paz e tranquilidade? Mas daí vocês vão falar assim, mas Diane, é tão difícil, tu tá falando de coisas tão interior, lá do meu ser, eu não sei se eu tô preparada e nem pronta. Acho que é muito complicado esse negócio de verdade. Dentro do meu lar, às vezes, eu realmente faço, na rua também, eu acho que isso aí tem tudo muito confuso. Eu amo que me falem a verdade, tá tudo certo. Mas nos meus atos, como é que tá? E de novo eu faço a pergunta, mas em quem eu devo me comparar? Para quem eu devo seguir? Porque se todos que eu olho também são igual a mim, como é que eu faço? Daí a gente lembra de Jesus, né? Que diz, conhecereis a verdade. Quando a gente conhece as verdades das leis naturais que regem o universo, as verdades morais, que não são meias verdades, são verdades, a verdade de amar o nosso querido Deus e nos amar o nosso próximo. Essas são verdades.
das quais a gente não pode mais escapar. Porque é isso que vai nos libertar de grandes medos dos quais a gente tem. A gente pode ter medo dos ciúmes, a gente pode ter medo do pertencimento, do controle, a gente pode ter medo de maledicência. Nossa, eu não estou falando só de grandes verdades, estou falando de verdades que estão no nosso lar, nos permeando. Aí, na pergunta 625, vem assim, ó. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual? Jesus. Ponto. Os espíritos responderam, Jesus. E é neste momento que a gente pensa no nosso mestre. E daí ele diz assim, ó, a advertência de Jesus em relação aos falsos profetas nos mostra que devemos buscar a verdade através da razão, sem criticar, sem julgar, respeitando a crença dos outros, pois cada um de nós se encontra em um determinado grau evolutivo. E é isso. Se nós temos ele como modelo e guia, é dele que nós vamos nos comparar. E é desta verdade que nós vamos buscar nos guiarmos. E essa verdade é a verdade que diz assim: ele não veio, Jesus nos alertou dos profetas. E ele não veio nos falar de nenhuma religião. Ele não fundou nenhuma instituição enquanto esteve aqui. Ele veio nos ensinar da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? A nossa religação com Deus. Esta é a verdade. Busquemos nós todos nos religarmos com Deus através de Jesus, porque Jesus é o governador do nosso orbe. E ele é tão maravilhoso e tão grandioso que ele nos cuida até hoje e nos aceita assim como nós somos. Mas nós precisamos pensar nas verdades das quais ele nos disse, para que nós possamos pensar com a razão e agir com o nosso próprio livre-arbítrio, colhendo daquilo que nós plantamos. Porque quando a gente planta, a gente vai ter uma colheita independente de como ela vem, independente do que a gente queira. E pode ser que neste momento da nossa existência, nós não tenhamos tanto. Então, que façamos a nossa parte, neste momento da nossa existência, buscando as verdades do nosso Mestre. E nos religando com Deus, e amando a Deus, e amando ao nosso próximo. E, acima de tudo isso, junto a Deus, nos amando, nos aceitando. E entendendo que nós não sabemos de tudo, e que por isso devemos buscar compreender com amor, não julgar o próximo, não ferir, entender que nós temos limitações e falar essas limitações, expressar com brandura, com amor. Eu não estou podendo agora não é o momento. Quem sabe a gente conversa mais daqui a pouco, mais tarde. É fazer um filtro de tudo aquilo que está passando pelos nossos ouvidos e ver o que aquilo chega nos nossos corações e ver de fato se aquilo vai me fazer progredir, que era a missão lá dos nossos queridos profetas. E daí o que Jesus fala? Que vós sois Deus. Vós sois Deus. Onde está escrito, né?
Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, que nós possamos, nós, estarmos alertas. E é hoje. Mas, Diane, te acalma, como é que a gente faz isso? Eu vou dizer. Eu não sou profeta. Está aqui, escrito no livrinho. Ele está fazendo uma advertência, né? Ele diz assim, ó. Espíritas, simpatizantes, talvez, né? Estamos aqui, mas estamos aqui num lar espírita, numa casa que nos acolhe e que entende a reencarnação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ensinar a pensar, desenvolver nas pessoas o espírito crítico. Mas será que é isso mesmo? Será que essa pessoa ela pode me falar uma coisa dessas? E como é que é a vida dessa pessoa? Como é que essa pessoa trata os outros? Mas será que é isso mesmo? Quando nós entramos para um estudo do espiritismo, a gente faz perguntas. Mas será se Kardec estava certo? Olha eu, pensando numa coisa dessas, Kardec é um espírito super superior, fez toda a codificação, mas mesmo assim eu perguntava, será que ele está certo? Por que ele fez essa pergunta? Que coisa mais sem sentido? Mas por quê? Claro! Eu não tenho consciência. A minha ignorância esconde coisas de mim, eu não tenho toda a consciência. Mas eu devo sim pensar e ser crítica sobre as coisas que me chegam. Saibam analisar tudo que ouvem, tudo que veem, tudo que leem. Deve ser, depois da prática do bem, a preocupação maior de todos os trabalhadores espíritas. Então, essa é a advertência para nós espíritas, né? Para que nós não sejamos falsos profetas. E como é minha conduta moral? É isso. Como é que meu ser com o outro? Bom, eu não sou perfeita, mas isso também não quer dizer justificativa para eu tentar andar no rumo certo. É como disse o nosso irmão Nelson hoje para mim, não existe meia verdade. O certo vai ser sempre certo, mesmo que pareça que não seja. Né? Ele citou para mim que foi esclarecedor agora, ele falou assim, eu vi numa palestra com Haroldo sobre os escravos. Naquela época, parecia que estava tudo certo ter escravos. Hoje, parece que falar sobre um irmão que está em outra religião, sobre a cor de uma pessoa, sobre sei lá, a sua crença, como ela se veste, parece que está certo. Não. A escravidão parecia que estava certo. Estava certo. A verdade vai ser sempre verdade, mesmo que pareça que não seja. Ai, essa fala me tocou muito, sabe? Eu vou trazer um outro livro aqui, que é O Caminho das Virtudes. Eu estava lendo O Caminho das Virtudes, procurando também pensar no nosso capítulo, e O Caminho das Virtudes, lá no nosso capítulo, né? Ele trouxe vários profetas, vários pensadores. Nós temos um querido, que nós todos amamos, que é o nosso querido Chico Xavier. Se nós formos olharmos a vida do Chico Xavier, a gente compreende por que ele é um missionário de Deus. Porque ele veio falar sobre Deus. Tá, sim, Chico ele tinha o Emmanuel, né? Quem não sabe, o Chico ele tinha um mentor espiritual que se chamava Emmanuel. Bom, a Diane não vai ter o Emmanuel nunca. Eu não mereço, com certeza.
Mas Chico merecia. Por quê? Porque ele merecia. O estado evolutivo do Chico Xavier era muito alto. É muito alto, porque ele é ainda o espírito, né? E no livro diz assim, ó, o notável médium espírita Chico Xavier, tendo psicografado mais de 200 livros de grande interesse social, levou uma vida inteira coroada com simplicidade dos bons e orvalhada por uma conduta fiel a Jesus e à doutrina espírita. Bom, isso é inegável. Então, só por aí, eu pensando, opa, posso confiar no que o Chico está me falando. Vamos ver o que ele falou? Ele disse assim, ó, tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração. Quanto tempo atrás? 2023 anos. Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse, bem-aventurados os inteligentes. Ele não disse. Jesus falou, bem-aventurados que sofrem, os que são humildes, os que estão buscando. Ele tocou o coração. Chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos dos céus aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz que se reerga. Mas quem cai pela inteligência não se sente caído. O que quer dizer isso? Ó, quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz que se reerga. Mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Isso quer dizer o quê? Que se eu me sinto um ser magnífico, dotado de inteligência e raciocínio lógico, e quero falar a todas as gentes, e que a minha voz entre e faça mudar o pensamento. Opa, alguma coisa tem aí. Jesus não falou para esse tipo de... Ele falou para aqueles humildes ali que queriam ouvir. E ele falou tocando o coração das pessoas. Isso que Chico Xavier falou. E ele disse ainda, olha só o que ele disse. O Velho Testamento são os 5 livros que Moisés escreveu, certo? Pentateuco. O Velho Testamento, que é a palavra dos profetas. Olha só, o Velho Testamento, que é a palavra dos profetas, é o homem desesperado com os problemas da vida criados por ele mesmo. Então, quer dizer, o Velho Testamento, ele estava ali para nos regular, né? Os problemas criados por ele mesmo, batendo a porta de Deus. O Novo Testamento, contendo os ensinamentos de Jesus, é a resposta de Deus ao homem de todos os tempos. É a resposta de Deus ao homem de todos os tempos. E o que quer dizer isso? É amar a Deus. Amar a mim mesmo. Amar ao meu próximo. É conhecer a verdade. É buscar essa verdade. É entender as leis naturais para não achar que é tudo sobrenatural, que é tudo miraculoso. Eu fui estudar lá na Gênese, e eu recomendo, já que nós estamos falando de um estudo, eu fui estudar lá na Gênese por que Jesus andou sobre as águas. Lá na Gênese está explicado. É um livro que tem aqui. Nosso Espiritismo veio, sim, revelar algumas
veio nos dar algumas revelações. Por que Jesus andou pelas águas? Porque era tudo muito fantasioso. Não, tem uma explicação lógica. Então, que nós possamos, de fato, entender um pouco mais das leis naturais, buscar nos melhorarmos internamente, buscar essa verdade que vai nos trazer paz e tranquilidade, parar de brigar com algumas verdades e aceitar as nossas más tendências ainda em alguns momentos, nos dedicarmos, nos esforçarmos para sermos melhor um pouquinho a cada dia, a estarmos atentos ao que chega até nós, para que nós não possamos, então, ser facilmente resgatados por falsas verdades. É isso que nos traz esse capítulo. Antes de acabar, né, eu só acho que já está quase, né? Tá. Eu trouxe outro livro, Estudando o Evangelho. Eu precisei de 3 livros, mais o Evangelho, né? E o Livro dos Espíritos, para conseguir entender um pouco mais sobre o capítulo. Eu achei o capítulo difícil de entendimento, no sentido de tocar a todos e a mim. É uma bênção que me convidaram para fazer, porque eu pude estudar. E daí diz assim, ó, a escolha é livre. Olha só, a escolha é livre. Na Terra ou no espaço, na posição de encarnados ou desencarnados, encontraremos sempre aquilo que buscamos durante as experiências evolutivas. Agindo por nós mesmos, ou atendendo às sugestões de espíritos menos esclarecidos, colheremos hoje ou amanhã o fruto das nossas próprias obras. A escolha é livre. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas com isso, Deus nos deu a nosso pensar, a nossa inteligência, que possamos nós usar isso para o nosso bem, nos auxiliando. Num planeta como a Terra, bem inferiorizado, falanges numerosas, olha essa advertência, falanges numerosas de desencarnados inspiram-nos com tal frequência que a intensidade da sua influenciação não pode ser medida. Então, nós estamos aqui e sabemos que temos espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, é o nosso cuidado também para as inspirações dos espíritos desencarnados que estão conosco. E como é que nós nos ligamos a estes espíritos? É através do nosso pensamento, das nossas condutas. No Evangelho e no Espiritismo estão recursos imprescindíveis à nossa segurança. Então, fica o nosso convite sempre para o estudo. Pode ser que para esse ano eu não consiga, mas para o outro ano eu consiga vir estudar. Nós temos os estudos dos nossos jovens, das nossas crianças, das famílias. Os estudos aqui na nossa casa estão sempre abertos para nos acolher, para que então nós possamos pensar de fato. É isso mesmo? Tá certo? Não tá certo? Colocar a nossa razão na prática do nosso dia a dia. Fica esse convite. Mas mesmo assim, quem quiser estudar esse ano ainda pode. Pode se inscrever. Nós estamos aqui para acolher a todos que chegam sempre. A prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem, tudo isso com o amparo da prece, perseverarmos do assédio de entidades que, em nome de velhos propósitos de vingança, ou por simples perversidade, procuram dificultar a nossa ascensão. Então,
que nós possamos estar ligados através das nossas atitudes, das nossas boas ações, das nossas atitudes lá dentro do meu lar. Pode começar lá dentro do lar, cuidando do volume da televisão, prestando atenção se o fulano ciclano está dormindo. Tu quer um chá, tu quer um café, tu quer um cuidado agora. Olha só quantas coisas eu já estou cuidando. Aí depois eu vou fazendo outros passos. Vou saindo de dentro do meu lar, vou pensando no outro lá na rua. Olha só, a transformação já está começando. Eu já estou me ligando a verdades que vão me auxiliar a pensar, a me religar com espíritos superiores que vão trazer, de fato, mensagens que vão me instruir, que vão me ajudar. Certo? Era isso, Nelson.